Fala, povos e povas! É o Donis no ar aqui com Coisa de Geek, porque tem notícia boa aí. Tamo junto para um debate bom hoje, hein? Mas, Gustavo, quer começar aí falando sobre a série aí? Começa e dá o pontapé inicial aí. Bom, então nós tivemos ontem a epopeia chamada Casa dos Dragões aí, é um spin-off de Game of Thrones, e o primeiro episódio causou um reboliço muito grande porque ele manteve o padrão de Game of Thrones, né? E ele vai abordar um arco muito interessante de Game of Thrones, que é a Casa dos Dragões, que é aí a guerra civil entre os Targaryens. Nós estamos no início, então vai ter muita reviravolta pra frente aí, e provavelmente, assim como nosso amigo Ryan disse, nós teremos um adiantamento no tempo aí para que esses personagens que nós estamos vendo no primeiro episódio fiquem adultos. Uma pergunta que eu faço para vocês: qual foi a primeira impressão de Casa dos Dragões? Então, primeiro, o que você falou manteve o padrão, graças a Deus, das primeiras temporadas de Game of Thrones, né? Agora, a impressão que eu tive é que, tirando a musiquinha que toca toda hora de Game of Thrones, o remix, né, pra ficar lembrando que é Game of Thrones e tudo mais, mas eu achei que eu tô mais confortável que, primeiro, que a história inteira já foi escrita, né? Então eles não vão inventar moda. E número 2, a HBO trouxe o JJ pra fiscalizar, né? Se você tiver indo pro rumo errado, vem cá. É isso que eu imaginei. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu achei animal o primeiro episódio. Sabe por quê? Porque eles tacaram um dragão na nossa cara. Violência, cenas de sexo. Tudo que é Game of Thrones você viu compilado em um episódio, né? Trama política, traições. Foi a melhor tradução, cara. Ele foi 10 vezes melhor do que o primeiro episódio de Game of Thrones, da série, né, base. Cara, um CGI legal, que vai melhorar, porque vão ter mais investimento a partir das próximas temporadas. Cara, batalhas muito boas. Que torneio, que violência gratuita, né? Você viu ali cenas de sexo como se fosse algo natural, né? Eu tive até que diminuir na transmissão, porque... O Vucu-Vucu. O Vucu-Vucu. E eu falei assim, gente, que saudade disso. Uma série madura, uma série coesa. E jogaram tudo isso assim, ó, toma. Vocês querem série boa? Toma. É tudo que vocês precisam. Trama política, né? Relacionamentos, traições, dragões, luta, tudo que Game of Thrones foi apresentado, né, nesse episódio, né? Muito da essência da série tá ali dentro, em um compilado de 1 hora e pouca, maravilhosa. Assistia mais 1 hora tranquilo daquele episódio. Mas eles têm a faca e o queijo na mão, porque assim, é um arco muito interessante e muito fácil de dar certo. Esse arco da Dança dos Dragões, ele tem muitas reviravoltas, muita guerra. Então você vai ver mais pra frente a Rhaenyra e o meio-irmão dela, que é o Aegon, que é o filho do Viserys com a Alicent. Eles vão depois se duelar e aí vai começar de fato a Dança dos Dragões. Mas ao mesmo tempo que é visceral, e eu acho que tem que ser visceral mesmo, porque ele é a proposta da série, e ele mostra que o mundo é vilanesco, né? Diferente de The Boys, por exemplo, que é uma maldade colocada a esmo, na minha opinião. Mas ali a gente vê a série visceral, ela tem elementos de sexo quase explícito, né? Elementos de maldade, mas é dentro de um contexto. As pessoas eram más mesmo naquela época, né? Não tinha uma bússola moral. É um arco maravilhoso, então assim, tem muita certeza de que vai dar certo. E até você falou de Game of Thrones, mas Game of Thrones, no primeiro episódio, a gente não sabia pra onde que a série iria. Tem a amostra dos primeiros personagens ali, né? Mas no primeiro episódio a gente já vê que o último rei bom dos Targaryen morre. Ele trouxe um reinado de paz, resolveu muitos conflitos. E ali a gente vê que a partir do momento que o Viserys ele assume o reinado, ali ia acabar o reino dos Targaryens, e os Targaryens seriam os seus próprios inimigos. Então ali já tá a proposta da série. Esse primeiro episódio eles foram bem cuidadosos em tentar balancear a história.
Então, eu achei incrível. Achei incrível. Eu não estava com hype lá em cima, não. Eu esperava que fosse algo muito bom. Na verdade, minhas expectativas estão em Senhor dos Anéis. Porém, cara, foi muito legal. Foi tudo que Game of Thrones era nos tempos áureos, né? Como o Rodrigo falou aí. Até a 4ª temporada, que é onde Game of Thrones é absurdo, né? E depois dá uma decaída, mas ainda assim, só a 8ª que é muito ruim, é um lixo, né? E já digo logo, é um lixo. Eu não considero aquele final, eu acho horroroso. Só eu gostei. Rapaz, Gustavo. Tô quase igual o Renan, cara. Tô quase igual o Renan. Eu gosto do gosto duvidoso, né? Não vou falar isso. Acho que são pontos de vista. Eu conheço outras pessoas que gostaram bastante do final, mas eu acho que essa série ela vai remeter todas aquelas lendas que foram contadas em Kingsland durante a série clássica, né? Todos aqueles dragões e líderes da casa Targaryen, tipo, vai ser um Game of Thrones dentro de uma família, né? De uma família, ou seja, a família mais conturbada, poderosa e louca que já existiu nos 7 reinos. O sarrafo foi colocado lá em cima.